Olá pessoal, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando sobre quem são os colonizadores da Terra. Hoje eu vou falar sobre eles também, mas sobre o objetivo da criação do ser humano terrestre. E tu deves imaginar que a razão principal é a expansão da consciência cósmica, pois nós somos a consciência viva do próprio universo. E a vida é da vida, a própria razão, né? Nós somos a vida. Eu tenho um aviso também, porque se tu não concordar com alguma das informações que eu vou trazer aqui, aguarde mais um pouquinho no vídeo para que ela venha se complementar e fazer mais sentido ao longo do vídeo, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, faz milhões de anos que a raça chamada Agartha chegou a este planeta, tá? Se instalaram primeiramente em bases orbitais e construíram cidades subterrâneas, né? E até o reino de Agartha não é à toa, né? Então eles se mudaram para lá e começaram a trabalhar no aperfeiçoamento dos ecossistemas com um objetivo bem preciso, né? Então eles modificaram algumas espécies já existentes aqui na Terra, criaram outras em laboratórios genéticos, trouxeram algumas de outros mundos e adaptaram às condições da Terra. Eles também trabalharam sobre os climas, sobre a propriedade dos mares aqui do planeta, dentre outros. E eles ajudaram na evolução dos símios, os macacos, né? Porque seriam estes os antecessores do motivo de toda esta criação, o ser humano, né? Que foi lá no elo perdido, mas ainda antes disso, ainda já houve adaptações, né? E o homem atual, ele é resultado da cruza em laboratório de genes de um primata terrestre e genes da raça de Agartha, né? Genes provenientes das estrelas, por isso que o homem atual, ele é filho do céu e da terra. Por isso, às vezes, ele é infra-humano e às vezes ele é sobre-humano, né? Tem uma natureza animal e uma natureza estelar. Então, para aliviar e assegurar a sobrevivência do homem, estas raças também ajudaram na criação e no aperfeiçoamento de animais que nos seriam úteis mais tarde, né? Como o cavalo, o camelo, o elefante, galinha, cachorro. Para nós, foi que eles criaram também os alimentos, como o trigo, o milho, várias frutas, a batata e o arroz. Inclusive, o nosso trigo é famoso no cosmos por fazer um pão tão macio, mas isso é outra história. Mas, Pava, a evolução não é natural? Vamos chegar lá. E antes eu só quero dizer que os animais foram criados para a evolução do ser humano. Não, mas o maior objetivo de tudo isso foi a evolução do ser humano, que é o ser de maior consciência aqui no planeta. É o ser no maior estágio evolutivo, apesar que às vezes não pareça, né? Na Terra. E esses outros animais o auxiliam na evolução e posteriormente, quando esses animais evoluírem ao ponto de chegar aos reinos hominais, terão outras espécies que o auxiliarão também na evolução, né? Mas para a evolução não é algo natural, e sim, a evolução natural é real, mas ela pode ir sendo, e é, né, guiada com propósitos definidos para que produza resultados esperados. Algo parecido a gente mesmo faz nos nossos centros de genética, né? Se a gente quer produzir uma espécie de maçã ou uma substância com certas características, a gente não pode esperar que a natureza e que a evolução faça isso sozinha, né? Porque pode ser que não aconteça nunca. Mas é claro, tudo isso, né, pessoal, foi feito por seres já que muito tempo respeitam as leis universais do amor. Não são seres em estágios expiatórios do universo, como aqui na Terra, né? São seres mais para anjos do que para o nosso nível, né? São seres de quinta dimensão de consciência. Bom, e como essa raça de Agartha provém do cosmos, mas a maioria deles que está aqui pertence a uma estirpe que leva milhares de gerações, né? Muitas gerações habitando a Terra, este planeta que eles amam, eles a chamam de Shan, que vem de água, da linguagem deles. E assim como um camponês ama a terra que vem cuidando e na qual habita, eles amam a terra e mais do que isso, né, eles próprios se dizem também serem terráqueos. E esse mundo é o lugar dos antepassados deles, né, e deles mesmos. Por muitas encarnações estiveram aqui. E devido a isso que eles se consideram terrícolas. E são de coração, né? Por mais que muitos de nós aqui achamos que temos outras origens, eles se orgulham em dizer que são terrenos, né? Que são aqui da Terra. E eles estão aqui desde muito tempo antes que nós. Para eles, o tempo tem uma duração diferente do que para nós. Porque devido ao padrão vibratório deles que é diferente, né? Como a gente já comentou, até
consciência quinta dimensional. O que, né, nós comentaremos em um próximo vídeo, já comentamos, vou deixar aqui a recomendação. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Tenha certeza de estar inscrito aqui no canal, verifique a sua inscrição, eu agradeço de coração. Você sabe que aqui tu encontra conteúdos maravilhosos todos os dias. E, gente, para que a gente entenda então como funciona a semeadura da vida no universo, a gente precisa entender que, por exemplo, né, em mundos como o nosso aqui, as pessoas vão a lugares desérticos, inóspitos, solitários e se instalam ali com as suas famílias, né? Criam métodos de irrigação, semeiam, criam animais, têm mais filhos e com o tempo e trabalho eles estabelecem um local onde eles possam viver. É assim que acontece, né? Mais tarde chegam outros que se instalam por ali, né? Chegam ali perto com suas famílias, o lugar começa a crescer, depois surge uma aldeia, um povoado, uma cidade. Então, onde não havia nada, eles criaram um lugar cheio de vida. Então eles se tornam os pioneiros, né? Os colonizadores do local, como a gente chama aqui. E quando as nações estão em formação e têm grandes territórios desabitados, geralmente os governos, né, costumam favorecer e promover as colonizações, né, financiando e apoiando, às vezes, aos pioneiros, porque na medida que um país cresce, ele vai ficando mais forte. E essa é uma tendência da vida, se esparramar, se engrandecer, embarcar mais, aperfeiçoar mais, para sobreviver em melhores condições, cada vez melhores condições, né? Para logo dar a possibilidade a outros, seus descendentes, né? E a outros também, para viver todo mundo cada vez melhor. É uma condição natural da vida no universo. É exatamente assim que acontece com a confraternidade de mundos evolucionados. Ou seja, a fraternidade cósmica, né? Como nós conhecemos aqui. Essa fraternidade cósmica que, de acordo com a vontade de níveis hierárquicos ainda mais altos, dentro de um plano divino, semeia a vida pelas estrelas desde há milhões de anos. Esta confraternidade ela é composta por civilizações de muitas espécies, de seres inteligentes, né, seres com corpos intuitivos, e algumas dessas raças participam desde as antiguidades, né? Outras integraram faz menos tempo, logo que evolucionaram, né? Ou seja, evolucionar, cumprir com as exigências que são exigidas para que uma civilização seja considerada evoluída, podendo então ser aceita como um membro da fraternidade cósmica. Essa exigência é se organizar de acordo com a lei fundamental do universo. Vou deixar aqui um link para te conhecer a lei fundamental do universo. E lembrando, né, que para merecer se integrar na confraternidade, os mundos devem ter deixado de estarem divididos por países e por fronteiras. Eles devem ter alcançado a etapa em que todas as nações e grupos étnicos buscam formar uma unidade, né? Quer dizer, transformam-se em um só povo, dirigido por apenas um governo mundial. Porém, né, como uma ditadura planetária ou uma escravatura também poderia ser considerada um governo mundial, e como não é isso que deseja a confraternidade, estes mundos devem aderir também à lei fundamental do universo, quer dizer, ao amor, né? O amor universal. Com isso, não existe mais a manipulação que remove da população os recursos e faz a humanidade pensar que existe escassez para viver em competição e ficar todos dependentes de um sistema de governo manipulador que encobre, inclusive, tecnologias que seriam revolucionárias, bem como a vida cósmica. Por isso, estabelecer uma irmandade humana, né? Só então esta civilização é aceita como membro da fraternidade, da confraternidade. Cada civilização aceita, após um tempo de evolução e progresso, assistida pela confraternidade, né, alcança a etapa na qual tem o dever de começar a trabalhar no aperfeiçoamento da vida em um mundo desprovido de vida inteligente, né? Ó o ciclo. Sim, ó o spoiler também, né? Será a nossa próxima escola da vida aqui para nós, né? O próximo degrau da nossa evolução, mas claro, só depois de sermos mentores aqui na Terra. Daí a gente vai para a etapa de expandir a vida e a consciência em outros órbits, em outras faixas do universo. Então, pessoal, as autoridades galácticas assinalam um planeta jovem, né, para os novos semeadores. Um mundo de tamanho e gravidade adequado, né, para a própria espécie daquela raça. Porque elas devem constituir bases de trabalho e habitar naquele mundo, bem como fez a raça de Agartha aqui no nosso planeta, né? E por fim, gente, a finalidade da criação do ser humano terrestre foi a de ajudar na aparição de uma nova espécie que seria capaz
de abrigar novas consciências nesta fase de matéria. Depois, evoluir até chegar ao nível que permita integrar-se na confraternidade, sendo capaz de cooperar com ela nos inumeráveis serviços e trabalhos civilizadores de aperfeiçoamento da vida galáctica. Tudo para aumentar a autoconsciência e o amor universal. Porque nós somos, em essência, amor, como nós vimos naquele vídeo que eu deixei a recomendação. Então, nós fomos criados para aumentar o amor universal, porque nós somos o próprio universo. Então, essa civilização, uma vez integrada, recebe da confraternidade ajuda científica, tecnológica, espiritual, que vai lhe permitir deixar para sempre a dor, a injustiça, a insegurança e a morte. Por isso que cada um de nós tem a sua cota de responsabilidade na evolução de toda a espécie. É imprescindível que cada um se esforce em superar a sua parte interior. É um trabalho individual, porque só a partir dos esforços do crescimento interior dos indivíduos é que a espécie humana inteira cresce em evolução. E nós, com a transição, nos encontramos num ponto muito especial de nosso desenvolvimento, um ponto no qual, se a gente continuar predominando com a nossa natureza animal sobre a nossa natureza estelar, coisa que vem ocorrendo desde o princípio do homem até o momento atual, é inevitável e iminente o colapso da nossa civilização. Porque só agora todos os povos são interdependentes, porque só agora se conta com um nível tecnológico capaz de produzir grandes danos para a vida planetária. Então, se a gente aplicar a tecnologia que já temos na proteção e no aperfeiçoamento da nossa civilização, como deveria fazer uma espécie que se considera inteligente, Então, em muito pouco tempo, a gente poderia construir um novo mundo feliz para todos. O desejável é que não se produza estes cataclismos, E por isso se faz necessário que todos aqueles que já estão conscientes destas coisas trabalhem intensamente na difusão da luz, tanto em si mesmo quanto ao redor. Então, os nossos erros do passado e atuais devem ir sendo superados pouco a pouco, Começando pelo princípio, quer dizer, definindo claramente o objetivo para nossas vidas, que deve ser ao servir ao crescimento do amor, primeiro no nosso interior, e logo teremos que ir adaptando o nosso comportamento e ação a esse propósito principal, até que nos tornemos mais responsáveis e conscientes, mais amorosos e benéficos o tempo todo. Cada vez mais é indispensável a alegria, um saudável bom humor, um otimismo, a esperança, a coragem, a inocência da alma, a fé, o perdão, a responsabilidade, a ajuda ao próximo, porque estas são as energias que necessita a humanidade e cada um, para passar o próximo nível da existência. É necessário nos afastarmos de tudo que semeia o temor, a desesperança e a degradação, dentro ou fora de nós. Então, é bom sermos um pouco mais, severos com as nossas tendências inferiores e mais exigentes no momento de escolher as nossas amizades ou líderes. E a nossa raça, gente, ela é capaz de grandes realizações coletivas para o bem-estar geral. Há muita boa vontade em potencial sem se ocupar. Há muito heroísmo anônimo em tantas pessoas. Tantos trabalhadores e trabalhos desinteressados, tanta ajuda aos demais que existe todos os dias. E tantos que querem ajudar, mas não sabem como se faz. E o que é que nos falta então? A única coisa que está travando o nosso passo global a um nível superior de existência é que ainda não produzimos uma mudança do ponto de vista a nível geral, que se fala da massa crítica. O enfoque materialista no externo ainda guia a nossa civilização e ele deve ser substituído por uma perspectiva que aponte mais para o aperfeiçoamento interior humano. E nós estamos caminhando para isso, Mas as necessidades planetárias e o aumento geral da consciência, muito rápido, vão mudar essas circunstâncias materialistas, exclusivamente externalistas que vivemos hoje. E é ali onde se necessita a tua ajuda, para que o passo de uma situação para outra se realize o mais harmoniosamente possível, sem desastres provocados pela resistência à mudança. E isso só pode alcançar
um elevamento ainda maior no nível geral de consciência. E isso é, por sua vez, né, produto do amor, da inteligência orientada pelo amor. É por isso que nada é mais importante do que ajudar ao crescimento do amor na Terra. Então, comece hoje, por ti, porque é aí que tudo começa. E eu tenho uma dica, então, para isso, porque eu te convido a participar do evento de formação de terapeutas radiônicos para te ajudar a realizar esse processo de cura interior e dos que estão ao teu redor, sendo um terapeuta radiônico estelar. Tu vai poder atender as pessoas, né? Claramente, certamente, e claro, vai ser remunerado por isso, não só em dinheiro, mas com bênçãos cósmicas de crescimento para todos. Não esqueçam disso, pessoal, que a gente viu aqui hoje, tá? O link está na descrição aqui, se tu quer se tornar um terapeuta radiônico. Não esqueçam dessas informações passadas aqui hoje. A mudança no mundo começa por nós, isso não é novidade, mas a gente precisa divulgar esta luz dentro de nós e a todos ao nosso redor, como com os nossos exemplos. É o exemplo que muda todo mundo e é o exemplo que vai fazer com que tu contagie aos demais e isso vire uma reação em cadeia. Pessoal, eu espero que uma reação em cadeia aconteça também nos likes deste vídeo, para que muitos apertem e esta mensagem chegue a mais pessoas. É a tua forma de divulgar a luz também. Então eu agradeço muito e deixem comentários com perguntas e complementos aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço demais a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!